Pois não, doutora Cláudia. Em relação à questão da CGPC 26, a ANAPAR, junto com a Confederação Nacional dos Bancários, nós ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade, né? O relator foi o ministro Celso de Mello, que, na decisão monocrática, ele estabeleceu que aquela questão, essa questão, talvez não fosse de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, né? Nós recorremos ao Pleno do Supremo, que confirmou a decisão do ministro. Então, o que nos resta, nesse momento, senador e demais participantes, é entrarmos com as ações, né, questionando a cada distribuição de superávit, né? Isso a ANAPAR pretende fazer. No dia 20 e 21 de setembro, nós vamos ter um encontro jurídico nosso aqui em Brasília, e dos objetivos desse encontro é estabelecer a estratégia para combater a CGPC 26 e a questão da retirada de patrocínio, né? Acho que essa iniciativa do Legislativo tomar para si aquilo que foi usurpado na questão da CGPC 26, a ANAPAR vê com muitos bons olhos, né? Porque há um momento que a gente tem que colocar um basta no que a gente tem visto nesse país, né? Eu costumo dizer na ANAPAR que o fato de nós termos mudado o governo na superestrutura de uma política neoliberal para uma política mais de visão popular não significa que a estrutura do Estado tenha acompanhado essa mudança, né? O que a gente percebe é que nas estruturas de Estado a visão ainda é neoliberal, a visão ainda é financeira, a visão ainda é contra o conceito social, né? E eu acho que o Congresso, nesse momento, tem um papel fundamental de rediscutir essa questão e tomar para si aquilo que foi usurpado pelo CNPC. Só lembrar, Isa, que, embora a ANAPAR tenha assento no CNPC, na questão da CGPC 26, a gente se recusou a votar isso. Pedimos vistas do processo e o então coordenador e presidente disse: olha, não tem vista, nós vamos votar e a revelia de vocês. Então, nós nos retiramos, né, no sentido de não legitimar esse absurdo que é. Só para... Do dia... Nós temos acompanhado isso com muito carinho, digamos assim. Nos últimos 45 dias, foram aprovados 16 retiradas de patrocínio. Significa que 16 planos de previdência no Brasil foram extintos. Ok? E esse processo continua. Esse processo continua. A ANAPAR solicitou, fizemos uma pressão grande no Ministério da Previdência para que a CGPC regulasse criasse uma resolução que protegesse o direito dos participantes, né? A tentativa foi essa. O que a gente assistiu é que, dentro do CGPC, nós temos agentes do Estado brasileiro, não são todos, e patrocinadores privados, né, com interesse muito claro, né, de desmontar o sistema Eles não estão preocupados com o sistema, estão preocupados com a empresa, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu essa resolução. O que a ANAPAR vai fazer daqui para frente, senador e demais, é o seguinte: a cada processo de retirada, a gente entra com ação civil pública contra o Estado brasileiro. Ok? Vamos mandar uma notificação da Previc agora, dizendo para eles que o que nós vamos fazer, né? E o que a gente espera é que o Legislativo nos ajude nisso, né? Porque é aquilo que alguém bem disse aqui: o fato de estar na lei a possibilidade da retirada é uma possibilidade, e o artigo 25 da lei é muito claro: a Previc poderá aprovar. O verbo ali não é deverá, não, é poderá. Poderá significa que há uma condicionante, que tem que haver uma justificativa, que é o que não acontece hoje, né? O que nós estamos assistindo é o desmonte do sistema, e a gente precisa de colocar um fim nisso, né? Em relação à questão da governança, acho que a gente precisa de fazer uma distinção, né? Dos 256 fundos de pensão que existem no Brasil hoje, 4 têm gestão compartilhada. 4. É a Previ, a FUNCEF, a FACEAL e a Regios aqui
patrocinada pelo BRB. Os demais, a grande maioria, a Petros não tem gestão compartilhada na diretoria. A diretoria da Petros hoje é 100% indicada pelo patrocinador. Eles têm a eleição no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Né? Em relação aos patrocinados por empresas privadas, você não tem sequer eleição na grande maioria das entidades. Quando entra para as fundações multipatrocinadas, então, você não tem sequer conselho deliberativo funcionando. Né? Então, a nossa preocupação, a preocupação da ANAPAR nesse momento, eu costumo dizer que a gente sobe um degrau de cada vez, né? É a gente criar condições para que haja paridade e eleição em todos os níveis de governança das entidades do Brasil, sem distinção da 108 com a 109. Por quê? Porque o participante da 109 é menos participante do que os participantes da 108. Né? Então, nós elaboramos, junto com outras entidades, uma sugestão de projeto, mudando a 108 e 109, foi encaminhada pelo deputado Berzoini, que é o PLC 161, né? E, paralelamente, acho que o Rui Brito tem uma questão que é muito importante, que é, no caso da Previ, isso acontece, acho que na FUNCEF também, né, Paulinho? Quando a gente elege essas entidades, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, se elege com uma chapa completa. E aí nós podemos ter um problema de governança. Como é que você vai eleger aquele que fiscaliza na mesma chapa daqueles que são fiscalizados? Né? Nesse sentido, estamos elaborando uma proposta de resolução para disciplinar as eleições no âmbito da Previdência Complementar, segregando essas funções. Quem fiscaliza não pode fazer parte do mesmo, digamos assim, do mesmo grupo. Né? Essa resolução não está pronta, ela está em discussão ainda, e acho que, neste momento, o que a gente precisa de fazer, né, estamos abertos à sugestão, mas é permitir que o conjunto dos participantes de Previdência Complementar fechada no Brasil possam estar na gestão dessas entidades. Existem, inclusive, sugestões mais avançadas de você incluir o corpo social em algumas decisões. Eu, particularmente, acho muito interessante. Por exemplo, para você ter uma alteração de plano, não basta o Conselho aprovar, ainda que seja com quórum qualificado, que é o que a nossa proposta de legislação diz. Mas por que não fazer uma consulta ao corpo social? Né? Eu me lembro que somente a Previ que tinha isso. A Previ, né? As outras entidades não têm. Então, neste momento, acho que a gente está num momento absolutamente importante para criar esses mecanismos, mudar a lei, permitindo a eleição e definindo a eleição em todos os fóruns, para todos os participantes, e construir uma resolução de como que essa eleição se dá. Não sei se os senhores sabem, hoje vale tudo. Vale, inclusive, colocar no regulamento que o conselheiro, para ser eleito, precisa de ter 10 anos de gestor na patrocinadora para ser candidato. Vale, por exemplo, a patrocinadora indicar 3 participantes e os participantes, o conjunto elege um desses 3. Então, assim, é preciso botar ordem nessa casa. Obrigada. Tudo bem. Basta não misturar chapas que discutem em conjunto com a diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Quem ficar com o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, por exemplo, disputa entre si. Quem ficar com a diretoria disputa entre si, separadamente. E é simples isso. É preciso acabar. E, finalmente, eu tinha esquecido um aspecto sumamente importante, senador. Fica essa sugestão. Existem empresas, grandes empresas, as maiores empresas do Brasil, e eu uma vez debati esse assunto com um dos dirigentes de uma dessas grandes empresas, que numa audiência pública aqui no Senado, botou banca. A sua empresa patrocina um fundo de pensão que não cobra absolutamente nenhuma contribuição dos seus beneficiários. Quem paga isso somos nós. No momento em que existe uma crise mundial que pode impactar algumas empresas que alegam
essa dificuldade de concorrência com os similares estrangeiros que está aqui dentro, é preciso que o governo também coíba a existência, e estaria democraticamente atuando, a existência desses fundos de pensão que não cobram absolutamente nada dos seus beneficiários, e pode fazer um levantamento estatístico que são exatamente os beneficiários, aqueles que na pirâmide dos empregados compõem os 4 ou 5% da administração, um privilégio que é pago por todos nós, inclusive pelo trabalhador de salário mínimo. Muito bem. Se os senhores concordarem, eu pediria que as contribuições sejam remetidas, endereçadas ao Canidé, aqui da Comissão de Direitos Humanos, e a gente, quem sabe, fazer uma reunião de trabalho e dialogar sobre as mesmas. Quanto àquela que foi encaminhada, eu estava olhando aqui, nós já recebemos, encaminhamos, fizemos o projeto internamente, ainda no mês de maio. Então, é só chegar aqui que nós colocaríamos em votação. E as próximas sugestões, vamos também chegando, dar o devido encaminhamento, indicar o relator e pedir que a matéria comece a tramitar na casa. Ok? Eles estão me chamando lá devido ao plenário e eu vou ter que correr para lá para que esse requerimento eu consiga ainda aprovar. Agradeço a todos, muito obrigado. Está encerrada a sessão.